Vamos continuar. Na aula anterior, a gente viu o conceito de urbanização, né? Vimos quando um país se torna urbanizado, quando sua população sai do campo e vai para a cidade, né? E passa a ser a maioria da população vivendo na cidade. Aí se diz que um país é urbanizado, né? Ele alcançou uma urbanização. Isso vale também para os municípios, né? Município que sua população é mais urbana do que rural, dizemos que esse é um município urbanizado, né? Que houve um processo de urbanização. Bom, vimos também outras questões relacionadas ao conceito de rural, urbano, né? Ao conceito de os tipos de conceitos, né? Os critérios para determinar o que é uma cidade, o critério administrativo, que é utilizado no Brasil, né? O critério estatístico, pelo número de habitantes, né? Enfim. E depois vimos também a questão do planejamento urbano e o Estatuto da Cidade, vimos isso na aula anterior, né? E nessa aula nós vamos ver sobre rede e hierarquia urbana, né? Começando aí pela imagem clássica, né? Vocês observam essa imagem. Você tem as relações entre as cidades em uma rede urbana no esquema clássico, né? Em que da vila, né? Pegar os exemplos, né? Uma vila, um bairro, né? Um bairro, aí a cidade local, aí a cidade regional, a metrópole regional e a metrópole nacional. Não poderíamos fazer isso relacionando aqui a cidade de Cedro como uma cidade local, uma vila como Barro Branco, uma vila, né? Então seria Barro Branco, cidade local Cedro, centro regional Salgueiro, metrópole regional Juazeiro do Norte, Grajaú-Balião é uma metrópole regional, eles não sendo no mesmo estado, mas é próximo, o Recife, né? O Recife já é metrópole nacional, e metrópole nacional, tá? Recife aí, ou São Paulo, as metrópoles nacionais. Então segue aquele esquema tradicional, pequena cidade, a cidade maior ainda é a cidade bem maior, que tem espaço sobre o país. Na relação entre as cidades em uma rede urbana, no esquema atual, com as tecnologias da informação, com os meios de transporte mais eficazes, né? Por exemplo, para ir daqui para São Paulo, a gente iria passar por as cidades andando por 3 dias. Hoje a gente vai para a cidade, o centro regional, ou metrópole regional, que é Juazeiro do Norte, e de lá vai em 3 horas de viagem. Então, sai daqui a 4 horas, 1 hora para o Juazeiro, mais 3 horas de viagem estarei na cidade de São Paulo, né? Então, isso é a relação mais atual, né? Porque os meios de transporte encurtam distâncias. Então, de Cedro eu tenho uma ligação direta com a metrópole nacional. Veja que essa história que eu contei, ó, a história de passar 3 dias viajando, seria nesse esquema aqui. Eu passaria praticamente por essas cidades todas para poder chegar em São Paulo. Nesse novo esquema, né, da rede urbana, que a rede, o conceito de rede está relacionado às conexões que existem entre essas cidades, né? Isso é chamado de rede, né? Então, essas conexões aí, elas se relacionam hoje de forma diferente. Então, da cidade local, eu vou direto para a cidade, uma cidade que tem características de metrópole nacional, porque essa metrópole é uma cidade também, né? Só que uma cidade maior, né? Com infraestrutura. Aí veremos algumas situações em que é bem didática essas situações que ajudam a gente a compreender esses esquemas entre hierarquia urbana, a dependência de uma cidade com outra, tá? Então veja nesse outro esquema que as setas, que os outros, a cidade local, o centro regional e a metrópole regional, eles se ligam direto
com a metrópole nacional, porque existem essas facilidades, né? Bom, vamos lá. Então, a urbanização, né, de uma sociedade, ela origina aí uma rede urbana, né? Quando o Estado se urbaniza, ele não se urbaniza sozinho. Outras cidades crescem ao lado daquela cidade maior. Então, isso cria uma teia de contatos, né? Uma rede semelhante à rede da aranha, né? Uma rede, daí a expressão rede, né? Isto é um sistema integrado de cidades que vai das pequenas ou locais até as metrópoles, né? Ou cidades gigantescas, como é a nossa gigantesca, é a nossa São Paulo. A regra geral é que para milhares de pequenas cidades existam centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles, né? Poderíamos dizer que tem 26, né, capitais, que são as cidades, as capitais dos estados são as cidades maiores dos estados, né? Geralmente a capital é a cidade maior do estado. Eu não sei se tem exceções no Brasil, mas eu acho que sim, segue essa regra. As cidades, as capitais são as cidades maiores dos estados, né? Não precisa ser, né? Por exemplo, Petrolina pode crescer mais do que Recife. Recife pode continuar sendo a capital do estado, né? Ou pode alcançar, mas como o nosso critério de cidade é um critério administrativo, a sede do município, então a sede do governo no Brasil hoje é do Pernambuco é Recife, do Brasil é Brasília, né? No caso, seguindo esse critério, a capital do Brasil seria a maior cidade, mas não é, a maior cidade é São Paulo, e a capital é Brasília, né? Uma cidade feita só para isso, né? Construída só para ser a capital do país, né? Uma cidade planejada. Então, umas cidades são 5.500, né? Mais de 5.000, não sei direto, 5.500 e tantos municípios, mas existem 26 metrópoles. A quantidade de metrópoles no Brasil é bem grande, é maior que as 26 metrópoles, tá? Então, no caso Campinas, por exemplo, Juazeiro do Norte é uma metrópole regional, né? É uma metrópole regional. Eu acho que já tem até força para ser uma metrópole nacional por conta da né? Então, uma rede urbana, perdão, hierarquizado, né? Porque existem algumas menores, outras maiores, a partir da influência econômica, política e cultural que essas cidades exercem, ou da polarização que uma ou mais metrópole exerce sobre as demais e mesmo sobre o meio rural. Então, essa questão da rede urbana é quando uma cidade ela exerce um poder sobre os outros. Por exemplo, aqui nós temos uma cidade que exerce esse poder sobre as outras vizinhas, mesmo sendo uma cidade média, que é a cidade de Salgueiro, né? Então, aqui, diariamente, saem carros daqui para Salgueiro, né? E Salgueiro é disputado com outra cidade, né? Que é o caso de Juazeiro do Norte, Cravo, Juazeiro e Barbalha. Sai carros daqui também para Juazeiro, polariza. Então, essa cidade ela se torna um polo de atração, ela é um ponto fixo em que as outras cidades vêm até ela, porque ela oferece serviço que as outras cidades vizinhas não têm. Por isso, se estabelece relações de comando e de influência, né, dessas cidades médias sobre as cidades menores. Está entendendo? Então, isso é que é rede urbana. 3 exemplos de hierarquia urbana. Primeiro exemplo. O jovem Luiz mora com os pais em uma pequena cidade, em uma pequena propriedade rural, onde a família desenvolve a produção leiteira. Ele estuda na escola da vila local. Amante da música, conseguiu uma guitarra e juntou-se a alguns amigos para formar uma banda cover. Certo dia, aproveitou uma carona até a cidade grande próxima e convidou os amigos a irem juntos comprar um CD, o último lançamento da banda que eles imitavam. Lá na loja souberam que a banda realizaria uma temporada de apresentações na capital do estado. Essa situação simples revela uma hierarquia urbana.
A temporada da banda só pode ocorrer na capital, que tem grandes casas de espetáculo e oferece público grande, né, que tem outras cidades vizinhas e outras pessoas de outras capitais podem vir, porque tem avião, tem aeroporto, imagina, né? Então, grandes espetáculos podem acontecer nas grandes capitais, né? Situação 2, né? A jovem Juliana resolveu estudar pedagogia, mas em sua cidade não existe cursos superiores, nem cursinho preparatório para o Enem, o vestibular. Assim, ficou decidido que, a partir de março, ela iria diariamente para outra cidade maior, viajando 1 hora de ônibus para ir, outra hora para voltar, a fim de estudar em um curso preparatório. Ao final do ano, ela se inscreveu para os vestibulares da Universidade Estadual e da Universidade Federal, ambas na capital do estado, onde foi estudar posteriormente, né? Onde está a hierarquia urbana? Naquela situação anterior, né, a cidade pequena dos meninos que tocava cover da banda, não comportaria a estrutura, a mega estrutura para trazer, né, a banda, vamos dizer que seja Paralamas do Sucesso, né, o Guns N' Roses, sei lá, banda aí. E nessa outra situação, né, a cidade de Juliana oferece apenas curso secundário, né, só o ensino médio, semelhante a nós aqui, né, apesar de já termos um curso aqui de graduação em administração pública, né, pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, né. Então, ela teve que ir para a cidade maior, porque existem cursinhos preparatórios e cursos superiores. Parece com nossa situação aqui entre Cedro e Salgueiro, né? Cedro, eu vou trabalhar lá no Cedro, no curso de formação de professores em geografia. Eu saio todo dia da minha cidade, em tempos normais, é claro, e vou lá ministrar aulas, e os alunos também vão daqui, de outras cidades, vão para lá estudar. Então, veja que a cidade que tem mais estrutura, ela acaba atraindo as outras cidades vizinhas. Não é isso? Então, terceiro caso, né? A gente viu a situação de hierarquia cultural, né? Maior infraestrutura cultural. Na outra situação, a gente viu a questão educacional, e agora vamos ver a questão hospitalar, né? Por exemplo, uma senhora idosa de Cedro, Pernambuco, né, sofreu uma queda e teve fraturas devido à idade avançada e frágil da paciente. Os médicos de sua cidade recomendaram que ela fizesse exames na capital do estado. Bom, foi constatado, então, que as fraturas exigiam um procedimento cirúrgico com equipamento muito específico, em que no Brasil só era encontrado em São Paulo. Assim, a paciente foi transferida para São Paulo e submetida à cirurgia, né, para cuidar da saúde. E a pergunta, e a hierarquia urbana, o que tem a ver com isso? Você está vendo que as cidades maiores, existe de fato, né, nem todos os casos é São Paulo em tudo, né? Por exemplo, eu lembro quando meu pai estava doente, há alguns anos atrás, Recife era a referência no Brasil em transplante de fígado, né? Então, às vezes, tratamento do câncer, do coração, você vai encontrar algumas especialidades só numa cidade como São Paulo, que permite ter um fluxo diário de pessoas de outros países, e alguém pode atender em grandes hospitais nos Estados Unidos ou na Europa, e vir uma vez por semana fazer atendimento a cada 15 dias, orientar procedimentos complexos numa cidade como São Paulo, né? Então, é possível você ter essa questão, né? Então, essa hierarquia, o que as cidades podem oferecer em relação às outras. Quanto mais serviços, seja na área hospitalar, seja na educação, seja na cultura, né? Na cultura, por exemplo, grandes shows de rock, né? São Paulo, Rio, né? Tem o Rio, né? O Rock in Rio, né? Que é um show que precisa daquela mega estrutura, né? Os desfiles dos carnavais. Então, existe na Avenida Paulista,
existem alguns espaços assim que as bandas, as escolas de samba, né? No Rio de Janeiro tem o sambódromo, né? Eu já passei lá em frente, aquelas arquibancadas, elas são fixas. Durante o ano a gente é uma avenida que passa lá. E no tempo do carnaval, ela é fechada e fica ocupada pelas pessoas. Então, essa mega estrutura cultural, essa mega estrutura hospitalar, vai existir nas grandes cidades, nas cidades maiores. Algumas empresas, né, alguns grupos corporativos, algumas sedes financeiras de algumas empresas estão nessas cidades. A Petrobras está lá no Rio de Janeiro, né? O Banco do Brasil, o Caixa está em São Paulo, né? Claro que tem lá em Brasília o centro de decisões, mas nessas cidades tem aí grandes decisões, concentração de algumas atividades que faz com que as pessoas saiam de outros lugares para ir resolver lá. Por isso essas cidades são consideradas aí umas cidades metrópoles nacionais. No caso de São Paulo, até uma metrópole mundial, né? Bom, alguns conceitos interessantes, né, sobre urbanização ainda, voltando, né, mas está bem ligado a essa questão da hierarquia das cidades, da rede urbana, né, que é a questão do conceito, por exemplo, de conurbação, né? O que é conurbação, né? É o encontro entre duas ou mais cidades vizinhas. Crato, Juazeiro e Barbalhas, elas sofreram esse processo de conurbação, né? Crato, Juazeiro e Barbalha formam ali o triângulo Crajubá. Outras cidades famosas foi o ABC Paulista, né? E até depois o ABCD Paulista, né? O ABCD Paulista, né? Que é a questão do um momento. Então, o ABCD Paulista, né? As cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, né? O ABCD Paulista. Então, essas cidades, elas passaram a oferecer passaram a sofrer um processo de conurbação, né? Então, a conurbação, ela é um processo que as cidades se juntam, né? Houve um caso interessante que eu me perdi dentro de Recife. Meu pai estava no hospital e eu ia para a cidade de Olinda. Não, ia para Recife. Estava em Recife e ia para outro bairro. Não lembro o bairro, ia para a Ilha do Leite, que é um bairro lá de Recife. E aí eu fiquei no ônibus e esqueci de parar onde deveria, na minha parada. E aí o ônibus passou, disse, ô, cobrador, eu vou ficar em tal lugar. Aí ele disse, não, já passou, aqui você já está em Olinda. Eu, nossa, e agora? Aí ele vai para Camaragibe, passa em Olinda de volta e vai para Recife. Então, veja, numa viagem só, eu andei Recife, Olinda e Camaragibe. E não percebia, você não percebe, porque não há distância entre essas cidades, não há espaço como nossas cidades aqui, entre Salgueiro e Jardim há um espaço de 18 quilômetros, entre Serrita e linha reta há um espaço de 30 quilômetros, entre Salgueiro há outro espaço de 50 quilômetros. Então, aqui são cidades que estão soltas, né, no interior. Mas nós percebemos as cidades que são conurbadas, né, elas estão imbricadas, né? As cidades que estão conurbadas, elas estão ali, essas cidades estão agrupadas, né, de uma forma que você não percebe a diferença entre uma cidade e outra, né? Então, esse é um conceito. Conurbação é quando as cidades passam a ficar juntas, né? Não confundir com conurbação, que é relativa a outras coisas, né? Conurbação, o R vem depois do U. Não vai confundir as coisas aí. Bom, a megalópole é quando a região é superurbanizada, né, e é independente do número de habitantes da aglomeração
urbana principal, né? E aí você tem uma megalópole, né? Essa região, a megalópole. Ou podemos dizer que é quando duas metrópoles chegam próximas umas das outras, a gente vai ver isso com mais detalhe. E as megacidades, né, que se referem aos aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes, né? O conceito de megacidade, ele é numérico, né? Megacidade é uma cidade muito grande, né? Não confundir megacidade com cidade global. As características são diferentes, né? Aí não é o conceito demográfico. Megacidade é a cidade que tem muita gente. Ou seja, o número de habitantes não é o fundamental. Também não é o conceito territorial, ou seja, a região, o espaço circundante a ela, não é como a metrópole, né? Então, o essencial mesmo são suas ligações internacionais, né? É um conceito econômico que procura mostrar a importância mundial de certas cidades, né? Aí a gente pode colocar aí como exemplos de cidades que exercem um papel no mercado global. Essas cidades são Nova York, né? Tóquio. Essas cidades, por exemplo, as cidades que têm bolsas de valores, todo dia elas passam no Jornal Nacional do Brasil, né? Jornal Nacional, fazendo propaganda aqui. Bom, sai no jornal de nível nacional, né, de um canal de televisão, passa as cotações das bolsas de valores de cidades como, né, Nova York, Frankfurt, né, Tóquio, né, Londres. Esses são principais centros financeiros mundiais aí, né? Bom, a urbanização e metropolização, né? Então, marcada por um processo de formação de grandes cidades, né, as metrópoles, né, são as metrópoles, centros de comando da economia e da política, das atividades culturais e de pesquisa. Então, as metrópoles nacionais ou mundiais, elas têm, como a gente já falou, essas principal característica, né, de exercer essa força, né? Então, elas vão formar cidades enormes, né, que é um processo de urbanização em praticamente todos os países subdesenvolvidos, onde atividades econômicas passam a ser concentradas nas grandes cidades, como lá no México, na cidade do México, né? E aí vai, né? Para na África do Sul também, nas suas cidades principais, Joanesburgo, né? Algumas cidades da Índia, não só, né? Uma, mas várias cidades do seu país com grande população, Nova Delhi, Dubai, e outras cidades também da China, né, que concentram países com características diferentes dos outros. Essas cidades vão se tornando metrópoles, né, é um processo de metropolização, que é umas cidades que acabam concentrando uma maior quantidade de serviços em relação às demais cidades. Bom, megacidades e graus de urbanização do mundo. Esse mapa aí, ele mostra aí, né, as cidades, esses pontos maiores, cidades com mais de 15 milhões de habitantes, de moradores, e essas bolinhas menores aí, as cidades entre 10 e 15 milhões de moradores. E esses pontos menores, né, mais tímidos, em rosa bem suave, né, que atingirão 10 milhões até 2015. Né, deveriam ter atingido. Então, aí, as cidades, Los Angeles, veja que São Paulo tem, né? Los Angeles, Nova York, são cidades que têm aí entre 10 e 15 milhões de habitantes. Los Angeles, entre 10 e 15, Nova York, com mais de 15 milhões. Cidade do México, São Paulo, Rio, Buenos Aires, na Argentina, né? Lagos, na Nigéria, né? Que são megacidades, né? Cairo, no Egito, Istambul, Turquia, né? E aí lá vai Mumbai, né? Hyderabad, Dhaka, né? Calcutá, né? Jacarta, Bangkok, enfim, Tóquio, Osaka, Seul, Xangai, Pequim. Então, várias cidades do mundo aí
que já alcançaram esse número de 15 milhões de moradores. Tá? Então, aí são as famosas megacidades. Né? E a megalópole, né? A gente fala nesse conceito ali, megalópole, né? A megalópole, ali um exemplo das megalópolis famosas, né? É a famosa Boston-Wash, né? É quando junta aí Boston e Washington, né? A gente está vendo aí, né? Boston aqui em cima do estado de Massachusetts, no estado de Massachusetts, né? A capital Boston, Connecticut, aí tem aqui Boston, né? E Washington aqui, né? A capital dos Estados Unidos, né? Capital administrativa. Então aqui de Washington, né? Do lado sul aqui, né? De Washington até Boston, você tem um conjunto de metrópoles que forma aí uma megalópole, né? Esse imenso aglomerado aí. É a famosa Boston-Wash, né? Boston e Washington. Né? Forma a grande megalópole no estado de São Paulo, né? A Boston-Wash. Né? Boston, né? Passando aí pelos estados de Massachusetts, Connecticut, Nova Jersey, que são estados, né? As cidades principais são essas, né? Nova York, Filadélfia, né? Baltimore. Aí essas daqui são as principais cidades aqui, ó, esses pontinhos. Elas se interconectam, né? Praticamente uma cidade só. Esse conjunto de cidades. Né? Então, entre as megalópolis do mundo, né, destacam-se aí Boston, compreende essas áreas aí de Washington, né, e Boston no nordeste dos Estados Unidos. Né. Outra também é no Japão, né, no Japão, as áreas de pegando aí, né, esses dois exemplos, né, Boston, Washington nos Estados Unidos, né, aí com mais detalhe aí as cidades que elas estão interligando aí, estão interconectadas, né? Aí no Japão, né, a gente tem aqui Tóquio, né, Tóquio, Nagoya, Kyoto, Kobe, Yokohama, Hiroshima, né? Então essas cidades aqui, elas estão todas, Osaka, né? Essas cidades estão interconectadas, são grandes cidades que estão interconectadas aí, e são as megalópolis japonesas, né? E aí tem os trens que conectam elas, e elas ficam interconectadas aí entre elas, né? Interconectadas aí. Então essa é a megalópole, né? Que seria várias metrópoles como se fossem uma só cidade. Né? Então a hierarquia das cidades mundiais, né? Poderia fazer esse gráfico aqui não é de um país, né? Mas o conjunto da relação entre as cidades que mantém interligação, né, entre as cidades, né? Essas cidades do ponto vermelho representam cidades primárias, né? E são as cidades de maior centro econômico, que estabelecem relações bem mais efetivas e com as outras. As cidades maiores, as mais importantes do ponto de vista econômico, entre várias cidades do mundo. Né? Você tem aí Tóquio, né? Chicago, Los Angeles, Nova York, Londres, Paris. Né? Você tem aí essas cidades. Aí, em segundo momento, as semi-periféricas, cidade primária, né? Você tem Singapura, né? Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades intermediárias, né? Aí você tem cidades, né? Núcleo de cidades secundárias. E aí vai, enfim, as cidades que apresentam esse ponto vermelho são as de maior destaque. Né? Segundo vem esse pentágono, né? E terceiro, essas menores circulares. Né? Então, São Paulo aí é uma das cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, elas formam a grande
assim como Boston e Washington, né, que está aí entre esses pontos aí, né, Nova York passa por essas cidades, né, Nova York. Então, Boston atravessa essas cidades aí, Boston e Washington, né, mas aí você tem Nova York que tem um destaque maior. Agora, em termos de número, né, número de metrópoles reunidas, você tem a Boston e Washington, né, que aí está um destaque às cidades mundiais, são as cidades que têm destaques mundiais, né, vamos lembrar disso. Então, Rio de Janeiro está aí, Rio e São Paulo, né, no destaque entre as segundas maiores cidades com influência mundial, né? As que têm maior influência mundial são aí Tóquio, Los Angeles, né? Londres, Paris. Enfim. Bom, vamos lá. Então, cidades globais, né? Segundo Saskia Sassen, elas têm um lado político e outro econômico. As cidades globais, como a gente mostrou aí, como São Paulo, Londres, Paris, né? O campo político quer dizer da competição pelo espaço urbano, onde empresas lutam por alguns lugares cada vez mais de infraestruturas, rotas comerciais, meios de comunicação. Então, elas têm esse espaço disputado em nome de elas oferecer conexão em vários lugares do mundo. No campo econômico, né, destas cidades possuem inúmeros recursos para lidar com operações globais, mercados de empresas, que são de inúmeras empresas e organizações. Com isso, queremos dizer que as cidades globais possuem inúmeras funções, em especial voltada para o mercado global. Por isso que ela chama global, uma cidade que mantém conexões com o restante do mundo. Elas funcionam como um aporte entre o país em que gostaria de estar inserida, né, em que ela está inserida, e o mundo, né? Então, a cidade global, São Paulo, é um lugar para você ter um lugar que tem conexão, por exemplo, de aeroporto com todo mundo, né? Então, cidades globais, né, em países desenvolvidos são exemplos de Tóquio, Paris, Londres, né? E as cidades globais em países em desenvolvimento, São Paulo, Cidade do México, Nova Delhi, na Índia, São Paulo, né? Perdão, Nova York é nos países desenvolvidos. Foi um erro aí. Então, nos países em desenvolvimento, São Paulo, Estado do México, Nova Delhi, né? Essas cidades aí, em países em desenvolvimento. Metrópoles, né? Então, a grande cidade, ela tornou-se metrópole quando houve uma revolução do consumo em larga escala no mundo. A metrópole é um lugar em que se dão sucessivas adaptações ao moderno, sem atenção ao pré-existente. A metrópole está sempre se refazendo, forma, função, o dinamismo. Então, essa cidade, ela se reinventa e ela se reinventa e ela se reconstrói em função de ela manter um destaque em relação às outras, dela oferecer mais infraestrutura, oferecer mais recursos. Bom, poderíamos dizer que tem metrópoles completas e metrópoles incompletas, né? As metrópoles completas aí são aquelas capazes de responder à ampla necessidade econômica e sociais, como criação e produção de tecnologias adaptadas às exigências da sociedade numa economia nacional, né? Segundo Milton Santos, né? São Paulo, Paris, Nova York, Tóquio, Moscou, na Rússia, elas oferecem esse conjunto de atividades que ela pode ser considerada completa. E elas são incompletas quando elas são uma grande cidade, mantêm relações, mas falta algumas coisas, né? Também se irradiam sobre o vasto espaço, né? Mas só pode exercer a totalidade das funções a partir de contribuições externas das metrópoles completas. Então, elas não dispõem de totalidade dos meios dessa dominação, né, sobre sua área de abrangência e obrigadas a se completar fora. Poderíamos dizer Rio de Janeiro, né? Rio, né? Aí, ó, pode-se
completar no próprio país, né? Se nele houver uma metrópole. Como exemplo, Campinas, em São Paulo, né? Salvador, em relação a São Paulo, Rosário, em relação a Buenos Aires, e Guadalajara, né? Em relação à cidade do México. Guadalajara é uma cidade, Campinas é uma cidade do estado de São Paulo, e ela, por estar próxima de São Paulo, ela acaba sendo uma metrópole incompleta, né, mas São Paulo a complementa. É o caso de Guadalajara, no México também, que, por estar próximo do México, ela se torna uma metrópole incompleta, porque precisa muito. Mas quem está em Guadalajara ou Campinas pode ir para Salvador, para São Paulo, né, no caso de Campinas, e Salvador também pode ir para São Paulo. Né? Então, essas cidades, elas se complementam aí. Bom, megacidades, né, são as famosas cidades milionárias. Foi convencionada, são cidades que possuem população superior a 10 milhões de habitantes. Possuem as mesmas características das metrópoles. Esse termo é mais ligado às questões quantitativas, número de habitantes, enquanto metrópole e cidade global é mais ligado às questões quantitativas. Né? Então, as cidades, as megacidades, diz respeito às funções e serviços oferecidos, né? E elas tenham essa abrangência aí dos serviços, né, oferecidos. Bom, no caso a megalópole, né, macrometrópole, né, macrometrópole, só para reforçar aí, né, é a união entre duas ou mais metrópoles a partir de uma marcha de conurbação que abarca outras cidades menores através de sistemas de transporte e níveis de industrialização. Né? Megalópole Rio-São Paulo, né? Megalópole Rio-São Paulo, e agora, né, a megalópole São Paulo-Campinas. Né? Esse conjunto aí, eu já fui para Rio-São Paulo, não, fui para São Paulo-Campinas. Estive em Rio e São Paulo, mas nunca uma viagem direta de São Paulo para Campinas, para Rio, já de São Paulo para Campinas. E, claro, passa-se a ideia de que essas cidades elas estão interligadas. Você não tem muitos espaços rurais, muitos espaços desabitados. Você tem um espaço rural, mas tem lá uma indústria, uma agroindústria, e aí, de certa forma, elas estão interligadas aí. Né? Então, essa macrometrópole, São Paulo, Campinas, ela uniu as 65 municípios e hoje abriga 12% da população brasileira e é responsável pela produção de 65% da riqueza produzida no Brasil, da riqueza produzida no estado de São Paulo. Né? E 22% do PIB nacional, né? 65% da riqueza do estado de São Paulo e 22% do PIB nacional. Apenas essas duas cidades concentram, né? Claro, são essas duas cidades mais 65 municípios. Aliás, são mais 63, né? 65 municípios. Mas são 5.500 municípios, né? 66 são poucos. Então, esses números podem aumentar com a implementação do trem rápido, que ligará Campinas, São Paulo e Rio, né? O TGV brasileiro, né? Que é o trem de grande velocidade. Tem ele na França, né? O trem-bala, o famoso trem-bala. Né? Então, isso pode aumentar, porque aí esse trem de grande velocidade vai circular as pessoas em mercadorias em menor custo e maior rapidez. E o transporte principal no Brasil é a carreta que leva as mercadorias, ela é muito cara. Né? O transporte aéreo também é muito caro. Bom, não para concluir, né? Porém, não importa se falamos de cidade global, de metrópoles, de megacidades. O fato é que, em qualquer caso, e em qualquer parte do mundo, as desigualdades sociais e
também espaciais, elas existem em função da divisão territorial do trabalho, né, em que a especialização e o conhecimento são fundamentais para a inserção no mundo globalizado. Ou melhor, os espaços da globalização, aqui estão a serviço de diversas partes do planeta, né, Dubai, né, na Índia, né, que é uma metrópole completa. Então, esses diversos espaços aí, essa divisão territorial do trabalho, isso acaba gerando desigualdades dentro das cidades, né? Seja na cidade, megacidade, megalópole, vai existir desigualdades, vai existir a questão a questão da exclusão social, né, do desemprego, né, da formação de bairros periféricos, às vezes até próximo do centro, como é o caso do Rio, de São Paulo, né, a questão da formação de favelas mesmo, né, que as pessoas vão se aglomerar em determinados pontos ali para trabalhar mais próximo do seu trabalho, mas vão ter condições mais precárias de vida, né? O acesso à cultura, né? O acesso ao lazer, à educação de qualidade. Muitas vezes as grandes universidades são públicas, são federais no Brasil, né? E seus estacionamentos são cheios de carros dos alunos, né? Porque geralmente quem tem mais acesso à universidade são as pessoas da classe mais abastada. O trabalhador não consegue, às vezes, formar o seu filho, botar ele na faculdade. Então, para melhorar as cidades, é preciso que melhore também os serviços educacionais, serviços de saúde, né, para que as cidades se tornem mais completas e atendam melhor os seus habitantes, né? Então, essa é a aula sobre urbanização, e nós falamos hoje de hierarquia urbana e megacidades.